Exclusivo, Dorival Júnior barrou o Júnior Santos no Corinthians porque quer a contratação de Rony. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz todos os detalhes sobre essa história. Te atualizo também sobre o futuro de Adrielson. Atlético tenta a contratação de Lucas Veríssimo. Biel de saída? Pode acontecer. E vamos trazer uma bomba com relação a Alexander. As últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Informação exclusiva, Júnior Santos está descartado no Corinthians por opção de Dorival Júnior. O técnico alvinegro já pediu a contratação de Rony e mais. Ao longo da semana ele conversou por telefone com representantes do atacante do Galo. Nesse papo, o Dorival explicou que o Rony seria um dos protagonistas da sua equipe para a temporada de 2026. Vale a lembrança de que Memphis Depay fica apenas até a metade do ano. Mas é possível que o Corinthians fique sem o Júnior Santos e sem o Rony. O Júnior Santos já havia aceitado a proposta do Corinthians, o Timão já tinha um acordo com o Galo, empréstimo até o fim da temporada sem custos, com 80% dos salários pagos pelo Corinthians, 20% dos salários pagos pelo Atlético. Não houve nenhum problema financeiro entre as partes. O Júnior Santos foi descartado porque Dorival Júnior não quis. O Dorival quer a aquisição do Rony. E o grande problema é que o Rony só sai do Atlético em definitivo. Qualquer possibilidade de empréstimo está descartada. A operação giraria na casa dos 3, 4, talvez até 5 milhões de dólares. E o Corinthians tem alegado que não tem capacidade financeira para fazer um investimento desse tamanho. Vale a lembrança também de que o Rony é mais caro do que o Júnior Santos. No Galo ele ganha na casa de R$1,5 milhão por mês. Atleta que também interessa ao Santos, ao Bahia e ao Fluminense. E é diante desse contexto que o Corinthians, que ainda busca mais um atacante de velocidade, pode acabar ficando sem Júnior Santos e sem Rony. Outras possibilidades especuladas nos últimos dias, de Michael e Everton Cebolinha, dupla do Flamengo considerada também muito cara para a realidade alvinegra. Você tá com o Dorival Júnior? Entende que o Rony é melhor do que o Júnior Santos? Preferiria a contratação do Júnior? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Só não esquece de deixar like e se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau. Boa notícia para os clubes brasileiros que procuram zagueiro. Adrielson não vai mais jogar no CSKA da Rússia. O ex-jogador do Botafogo, que pertence ao Al-Ahly, dos Emirados Árabes Unidos, tinha negociações avançadas com o clube russo. O Al-Ahly pediu uma compensação financeira um pouco maior depois do acordo e a conversa foi desfeita. Por que eu considero o Adrielson uma ótima opção? Zagueiro de 27 anos de idade que deixou ótima impressão com a camisa do Botafogo. E no mercado de zagueiros extremamente alto, em que o Vitão foi comprado por 10,5 milhões de euros pelo Flamengo, em que o Jonathan Jesus quase se transferiu para o Zenit por 10 milhões de euros, em que o Joaquim, que pertence ao Tigres e esteve na mira do Palmeiras e também do Cruzeiro, não chegaria por menos de 9 milhões de dólares, e que, por exemplo, o Zenit pede para que o Nino seja liberado algo próximo a 8 milhões de euros, o Adrielson pode ser comprado por mais ou menos 3 milhões e 200 mil euros. Ele havia sido vendido por um valor bem baixo pelo John Textor para o Lyon, na oportunidade em 2023, 3 milhões e 600 mil euros. No Lyon ele não conseguiu explodir, acabou sendo emprestado e depois vendido para o Al-Ahly por apenas 2 milhões e 200 mil euros. Seu time precisa de zagueiro, o que você pensa sobre o Adrielson? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Bom, vamos começar trazendo aqui informação sobre Biel. Existe aí a possibilidade de saída do jogador. O Breno Galante postou: o Atlético está em negociação para emprestar o atacante Biel. O jogador não foi relacionado para nenhum dos 4 jogos do Galo na temporada. Seu último jogo foi contra o Fortaleza no Ceará, dia 30/11. Então, assim, a situação é: o Sporting, eles não querem, obviamente, a devolução do jogador, não aceitam, e não se opõem a reemprestar o Biel para outro clube brasileiro. Mas aí o Atlético tem que encontrar, junto com seus empresários, encontrar um clube interessado. E o Atlético está negociando para que o Biel deixe o Atlético ainda nesta janela e não somente no meio do ano, porque são salários e ele provavelmente não será de fato utilizado mais por Sampaoli. E aí, o que você pensa sobre isso? Acredita que vai aparecer algum clube interessado aí? Comenta aí. Vamos falar agora, vamos falar sobre o Lucas Veríssimo e depois nós vamos falar sobre o Alexander, uma bomba realmente. Bom, pessoal, vamos lá, trazendo informação sobre Lucas Veríssimo. O meu amigo Paulo Azeredo trouxe aí
a informação. Vamos ouvir. Galera, atenção, porque o Galo está no mercado e tenta avançar na contratação de mais um jogador. Eu te conto tudo nesse vídeo. Vem comigo. Bom, o Atlético continua firme no mercado em busca inicialmente de um volante, e nesse momento negocia com 3 nomes, e de um zagueiro. Esta é a informação que quero trazer. O nome mais cotado, mais ventilado nos bastidores nesse momento é mesmo de Lucas Veríssimo, nome que foi divulgado por alguns colegas na última semana e que o Atlético trabalha para avançar nas negociações. O nome de Lucas Veríssimo tem o apoio, o aval de Jorge Sampaoli. E por quê? Porque Veríssimo pode tanto ser o zagueiro pela direita, como também ser o zagueiro pela esquerda. E se adapta muito bem ao esquema de Sampaoli, que pede zagueiros que saem para o jogo e participem da construção de jogadas. Portanto, o Galo tenta avançar por Lucas Veríssimo, que pode, quem sabe, ainda nessa temporada, vestir a camisa do Atlético e ajudar o Atlético nas competições que o Galo tem pela frente. E aí, você gosta do nome de Lucas Veríssimo? Acha que chega para resolver o problema na zaga do Galo? Aqui tem informação todo dia. Deixe sua opinião aqui embaixo. Alegria, alegria. É isso aí. Vamos lá. Tá na tela para você aí o transfer market do Lucas Veríssimo, né? Ele tá aí no Catar, avaliado em 5 milhões de euros. A questão é a seguinte, se você pegar aqui, ele não tem sido titular na equipe dele, está para voltar pro Aldo Raio, né? Vamos ver se vai ser utilizado aí. O grande problema, né, ele tem aí 30 anos e tudo, o grande problema é que ele tá aqui, ó, fim do empréstimo, né? Só que o Aldo Raio investiu 8 milhões de euros na contratação dele em 2024. Não acredito que eles iriam pedir, né? Aí é mais opinião mesmo, né? Não é informação. Não acredito que eles pediriam esses 8 milhões de euros. Já passou aí algum tempo e tudo, né? A idade, ele tá com 30 anos. Mas se eles não utilizarem o jogador, pode ser interessante. Um empréstimo talvez não, mas talvez a compra do jogador, né, para eles venderem aí o Lucas Veríssimo. É um ótimo zagueiro, chegaria para resolver de fato o lado direito, pode jogar pelo lado esquerdo. E a necessidade, né, o Atlético está com uma necessidade que eu já venho falando há muito tempo, agora o pessoal acordou e está vendo a necessidade gigante de um zagueiro. O Atlético já precisava de 2 zagueiros, e eu nem falo em 2 porque obviamente que isso não vai acontecer. Contratou, né, manteve aí o Vitor Hugo, segue precisando de 2 zagueiros, a verdade é essa. A gente tem visto nos jogos aí esse ano o quão pavoroso tem sido, né, a zaga do Atlético. Então o Atlético precisa trazer pelo menos um zagueiro, mas tem que ser aquele para resolver. Para compor o elenco já tá cheio, então o Lucas Veríssimo seria esse zagueiro. Agora falta. A gente critica o Paulo Brax. O problema não é o Paulo Brax. O Paulo Brax, tenho certeza que por ele, o Lucas Veríssimo já estaria aqui. Mas não é ele quem vai contratar, quem vai pagar, né, para tirar o jogador do futebol aí do Catar, do Aldo Raio. Então, assim, esse é o grande problema. O Paulo Brax está tentando fazer o trabalho dele, tentando trazer os jogadores, mas não é ele quem paga. Então, o Lucas Veríssimo seria um zagueiro, sim, importantíssimo. A gente, não é uma questão de melhorar a zaga, não. É questão de extrema necessidade. O problema é que parece que isso não foi enxergado ainda. Ainda tá aquela conversa de que o camisa 5, que também ainda não chegou, o brasileiro começa semana que vem, e cadê o camisa 5? Não chegou o camisa 5. Mas a conversa é que a gente precisa muito desse camisa 5, mais que o zagueiro, se tiver uma possibilidade. Não, a necessidade é igual, o zagueiro como o camisa 5. A gente precisa muito de um zagueiro, o Lucas Veríssimo seria uma baita contratação. Mas, para finalizar, cadê o zagueiro? Cadê o camisa 5? Cadê o camisa 10? Que também é uma necessidade do elenco, claramente. É só assistir os jogos, né, aí no ano. A gente precisa do camisa 10, o Assad tá lá doido para vir pro Galo. O Atlético não quer investir 5 milhões de dólares para tirar um cara de 22 anos com um altíssimo potencial. O camisa 5 não chegou, o zagueiro que precisa chegar. Espero que isso seja resolvido o mais rápido possível, porque o Brasileirão já está batendo a porta, semana que vem começa, e aí nós ainda estamos com lacunas a serem preenchidas, e que lacunas gigantescas, que fazem o time não evoluir, né? Que ajudam a fazer com que o time não consiga evoluir. A zaga que é fraca, o primeiro volante que não chega, enfim, o camisa 10 também seria muito importante. Eu acho que esses 3 seriam titulares, né? 3 posições que, se trouxer o cara certo, vão ser titular no Atlético. Enfim, quero saber se você concorda comigo, se você gosta do Lucas Veríssimo. Vamos lá, falando sobre o Alexander, olha o que o Igor Assunção disse na 98 sobre o jogador. Vamos lá. Gosto muito do futebol do Alexander. Quando ele foi contratado, eu elogiei demais. Pedi ele por diversas vezes no time titular. Mas conversando com gente que tá no dia a dia ali do clube, a questão é, não basta eu querer. Não basta o Sampaoli querer. Não basta o Paulo Brax ou o Rafael Menin quererem.
Se o Alexander não quiser, se o Alexander não se dedicar, se ele não treinar como se fosse o último jogo da vida dele, e se ele achar que Belo Horizonte é uma eterna Nil Sagitários, cara, não dá pra ele se escalar. Ou seja, o que ele tá querendo dizer é o seguinte, né? Que deve estar aí na farra, deve estar aí na noitada, né? Falando de Nil Sagitários aí. Então, eu nem ligo muito pra isso, a não ser que o cara esteja nos treinamentos e dentro de campo, dando a vida e performando, e jogando, né? Mostrando futebol. Aí, meu amigo, o que ele vai fazer depois, aí pra mim não me interessa. Agora, o Alexander, segundo a informação, não é só isso. É que nos treinamentos também ele não está treinando como deveria, não está mostrando empenho como deveria. E o Tanaka até trouxe que fisicamente ele ainda está abaixo. Mas me parece que não é só a parte física, né? Parece que tem outras questões atrapalhando. E o Alexander também, vamos lá, olha aí. Ele tem 22 anos, é novo ainda. Tem avaliado em 6 milhões de euros. Tem contrato com o Atlético até dezembro de 2029. Então precisa ser cobrado, porque para ele talvez esteja muito tranquilo. Tem um contrato longo, um salário muito legal. E tá aí, o Sampaoli às vezes não utiliza e tudo, ele fica lá, né? Então precisa ser cobrado aí, porque essa notícia é uma notícia sim bombástica. O jogador profissional não estar se cuidando e não estar empenhado nos treinamentos, buscando o seu espaço, é realmente algo preocupante. E eu espero que isso seja tratado aí com muita seriedade e resolvido muito em breve, porque o Alexander tem futebol para ser titular do Galo. Ele é muito bom jogador, né? Habilidoso, uma qualidade técnica aprimorada, mas ele tem que querer. E aí isso tem que ser cobrado, porque não dá para ele estar no clube do tamanho do Atlético sem querer, né, se empenhar para ser titular. Então tá aí a informação. Vamos ver o que vai acontecer aí nos próximos dias. O Alexander faz falta. Eu acho que ele poderia ser um segundo volante ali, que poderia ajudar muito o Atlético. Mas será que ele quer? Não sei. Tá aí então a informação do Igor Assunção. Quero saber o que você pensa sobre isso. Comenta aí, deixa o like no vídeo antes de sair, curte o vídeo, inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações, verifica aí se você tá inscrito, tudo isso ajuda demais o nosso trabalho. Tamo junto, um abraço a todos. Hoje não tem live, hoje à noite não vai ter live. Tamo junto, agradeço aí pela moral, um abraço, até a próxima. Valeu, gente. Fui, valeu.